ficou então o pastor para dar a palavra. Ela tinha já se preparado para esse momento, mas uma outra ocasião ela até justificou no grupo também das Dorcas. Irmãos, eu tenho a oportunidade de acompanhar a pastora Wanda toda sexta-feira, trazendo ela aqui, no culto das Dorcas. Querendo ou não, a gente pega uma sobrazinha da bênção, né? Não falo apenas, viu? Você que tem uma mente assim, que já pensou que eu ia falar de comida. Não é só de comida não, viu? Agora tem um cafezinho que eu provo antes do início da reunião delas para saber se vai estar tudo bem no final. Mas até, irmãos, eu fico às vezes escutando as músicas, elas ensaiando, e eu queria até denunciá-las aqui, cada música abençoada que elas ensaiam. Tem uma que diz assim: hoje é sexta-feira. Eu aprendo tudo, irmão, fico perto delas, né? Tem muita música, tem uma da cobra também, mas da cobra eu não vou falar nada. Da cobra é muito legal, bom para esticar o corpo, né? Seu corpo é todo mole, e elas ficam assim. Chega. Mas glória a Deus, queridos. Eu queria orar com você, pedir que você feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de celebrar a vida, celebrar os estágios da vida. Há alguns que pensem que essa fase não há nada a celebrar. Ao contrário, o Senhor nos mostra que cada fase tem a sua importância, que cada fase tem a sua relevância, não apenas para a pessoa que a vive, mas para aqueles que a cercam, para a sociedade, para a igreja. E eu te louvo, Senhor, pelos irmãos, pelas irmãs que já entraram na terceira idade, aqueles que estão beirando a terceira idade. Eu já te louvo, porque, Senhor, como a pastora disse aqui, nós envelheceremos. Só temos duas opções: ou a gente morre ou a gente envelhece. Então a gente quer envelhecer, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Na velhice ainda daremos frutos para a glória do teu nome. Quem concorda diz amém. Amém. É mesmo, eu quero envelhecer. Quando a pastora diz assim: vocês vão envelhecer, ninguém disse amém. Ninguém. Só eu ali no meu cantinho, amém. Eu quero. Engraçado, essa semana a pastora Wanda foi fazer uma consulta, e na hora de pegar ali a ficha, né, no guichê, tinha assim: atendimento normal, atendimento prioritário, idosos, gestantes, pessoas acima de 60 anos, e tinha mais uma outra, essa eu nunca tinha visto: prioridade, pessoas mais de 80. Eu digo, nossa, não tinha isso não. Para você perceber, irmãos, que a expectativa de vida cresceu. Há um tempo atrás, meus irmãos, eu tenho alguns dados aqui que eu queria passar para você. Primeiro, da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, ela mostra que nós estamos vivendo a era do envelhecimento. O mundo está vivendo a era do envelhecimento desde 1975 até o ano que vem, 2025. Então, essa era é uma era marcada pelo envelhecimento. Então, esse estudo aqui, ele aponta o envelhecimento da população mundial como um fenômeno da nossa sociedade. Então, a parcela da população está aumentando. Os idosos, essa parcela da sociedade está aumentando. Isso mostra, como eu falei agora há pouco, que a expectativa de vida está crescendo também. Há um meio século atrás, a expectativa de vida aí era de no máximo 50 anos. As pessoas não viviam muito. Hoje, nós temos aí um número de pessoas que já passaram da casa dos 70 e o número de pessoas que já passaram dos 100.
quadruplicando. Esse nicho aí está crescendo cada vez mais. Então, irmãos, estima-se que daqui a alguns anos, em 2050, para cada 5 pessoas, uma será idosa. Amém? Se Jesus não voltar, eu quero estar nesse grupo aí. Então, de cada 5 pessoas, uma idosa. Irmãos, já está se falando não mais sobre a terceira idade, mas já estão se pensando sobre a quarta idade. Não é mais terceira idade, não. Quarta idade. Aqui não tem ninguém ainda assim, não, né, Ronaldo? Ainda não. Mas, irmãos, se tudo aponta para isso, nós precisamos estar preparados. A igreja de Jesus precisa estar preparada para esse público. Sim, porque, irmãos, é muito bom quando a igreja pensa nas crianças. Joia. E a nossa igreja tem uma atenção para isso. Glória a Deus por isso. É bom quando a igreja volta a sua atenção para a adolescência, para os jovens, pelo vigor, como a pastora falou agora há pouco, pela força do trabalho, o ânimo, a disposição, sim. Para os casais, para aquela fase adulta aí dos casados, muito bom. Mas qual era o olhar da igreja? Porque a sociedade, de fato, não tem uma preocupação muito grande sobre esse público. Existe, sim, grupos que fazem trabalhos específicos, mas dizer que para a nossa sociedade há quem já fale da extinção da Previdência. Então, o que é que vai ser dos aposentados? Então, e vários outros fatores que nos mostram que a nossa sociedade, nossos governantes, têm um olhar, mas não um olhar tão atento com relação a esse nicho da nossa sociedade, que são os idosos. Mas a Bíblia é contra a cultura, irmãos, em tudo. Então ela aponta, e em muitos momentos aponta um olhar para esse público. Aí você diz assim, pastor, então essa palavra que nós estamos vendo agora é só para o pessoal da terceira idade? Não, para todos nós. Porque quem não chegou lá, vai chegar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, prepara-te. Teu dia chegará. Teu dia chegará, varão. Irmãos, é engraçado porque a gente passa, a Bíblia é sábia porque ela diz que os nossos anos passam de forma rápida, ligeira. Salmo 90 diz que nós voamos, os nossos dias voam. E o que é que a Bíblia então nos mostra sobre isso? O Lelê está ali em cima para nos ajudar, Lelê? Joia. Então eu queria ler o primeiro texto com vocês, alguns a pastora Wanda citou, Isaías 46, versículo 4. O primeiro texto que eu quero mostrar para você das Escrituras é um olhar que a Bíblia aponta para o público da terceira idade. Olha o que diz o texto, Isaías 46, 4. E aqui, irmãos, nós vamos ver que existem tempos específicos para essa fase da vida. Então, esse texto vai nos mostrar que a terceira idade, essa fase da vida que muitas vezes pessoas tendem a evitar, a pensar sobre ela, a se planejar para esse momento, mas o texto vai nos mostrar que esse tempo é um tempo do cuidado de Deus sobre a vida dessas pessoas que estão nessa fase. Deus tem um olhar especial para os irmãos, para os filhos, para as filhas que vivem nessa fase da vida. Olha o que diz o texto, Isaías 46, 4, se você puder acompanhar comigo, vai dizer assim, até a velhice, até quando? Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz, e eu os levarei, eu os carregarei, e os salvarei. Olha só, pode aplaudir, olha que tremendo.
Então, irmãos, nós vemos aqui esse tempo do cuidado de Deus sobre as pessoas, os filhos e as filhas do Senhor que estão nessa fase da vida. Ele mostra aqui, irmãos, algumas promessas. Se você percebeu, a primeira promessa que o texto nos mostra aqui é que Deus não mudará conosco na velhice. Quantas pessoas mudam com os pais? Quantas pessoas mudam com os outros, quando eles já não conseguem oferecer tantas coisas mais? Já não conseguem oferecer o vigor, a disposição, já não conseguem mais ter a força do trabalho, e muitas vezes se encontram amparados, e muitos mudam. Já não tem mais não precisa nem mais ser tão ouvido, tão mais respeitado, honrado. Irmãos, Deus está mostrando aqui que Ele não muda conosco, mesmo quando na velhice estivermos. Ele é o mesmo. O Senhor não mudará, eu serei o mesmo. Ou seja, meu filho, minha filha, da mesma maneira como eu cuidei de você quando você tinha sua vida ali no início, na adolescência, na juventude, no vigor da sua vida, eu vou cuidar de você quando você não estiver mais conseguindo se sustentar no seu próprio corpo. Quando você precisar de ajuda dos outros, as pessoas podem mudar com você, mas eu, o Senhor, não mudarei. Permanecerei cuidadoso com vocês, permanecerei atento às necessidades de vocês, permanecerei amando, valorizando vocês. Irmãos, que promessa tremenda do Senhor. A segunda, que Deus, além de permanecer o mesmo, vai nos sustentar na velhice. Ele vai dizer várias vezes aqui: eu vou carregar vocês, eu vou levar vocês, eu vou sustentar vocês. Talvez você não encontre aí pessoas muito dispostas a carregarem, a ampararem, a ajudarem, mas o Senhor promete: eu vou carregar vocês, eu vou sustentá-los e eu vou salvá-los. É o que ele diz já no final do versículo. Ou seja, seu socorro, seu livramento, sua salvação continuará presente, porque eu não mudarei com vocês. A velhice é tempo de viver o cuidado de Deus. Se você olha para o seu lado, se você olha para o seu redor, e diz assim: quando eu chegar nessa fase, as pessoas vão me abandonar. A gente não responde por ninguém, não é verdade? A gente não sabe o que é que uma pessoa é capaz de fazer. Nós fazemos todo ano visitas a asilos, as Dorcas vão junto com o Bom Samaritano, e a gente visita asilos, e nós vemos ali muitas pessoas, muitos idosos, que literalmente foram abandonados. Não há visita para eles, ninguém vai visitá-los. Passam os dias ali, e o lugar permanece sem a presença de conhecidos. Então, quando a gente vai e faz uma visita assim, é uma alegria tão grande que eles sentem. Já tem um dia aí marcado para a gente estar lá, em nome de Jesus, se você quiser participar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que o Senhor vai continuar cuidando. O Senhor não abandonará. Você pode dizer amém? Além disso, irmãos, no segundo tempo, Joel capítulo 2, versículo 28, lê por favor. Além de ser um tempo de cuidado do Senhor, é um tempo também de sonhar. Diga comigo: tempo de sonhar. Olha o que diz Joel capítulo 2, versículo 28, nós conhecemos, irmãos, frisando e pensando na questão enchimento do Espírito, derramamento do Espírito, promessa do Espírito cumprida em Pentecostes. Mas olha o que o texto fala com referência à terceira idade: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus filhas e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Tem velhos aqui, irmãos, nessa promessa, tem idosos nessa promessa aqui. Mas o futuro,
A igreja, ela se baseia em pessoas que podem, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz sobre essa fase, de pessoas que ainda vivendo a terceira idade, serão cheias do Espírito Santo, como as crianças, como os filhos, as filhas, os jovens, serão cheios também os velhos, e além de serem cheios, diz a palavra que eles sonharão. Aí você diz assim: ah, pastor, mas que sonho é esse? É aquele que a gente tem no período da noite? Não, irmãos, porque isso não precisa da ação do Espírito Santo. O sonho noturno não precisa de que a pessoa que os tenha seja cheia do Espírito Santo. Esse sonho que a Bíblia fala aqui é uma expectativa de futuro produzida pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem projeta no coração de homens e mulheres, já nessa fase da vida, um sonho. Deus chega para Abraão, irmãos, é quando ele tem 75 anos. E dá uma promessa a ele que vai se concretizar quando ele tem 100. Deus fala a Moisés, irmãos, sobre uma liderança, quando ele estava já na sua terceira fase, seus 80 anos, 40 anos ele passa no Egito, como príncipe, 40 anos ele passa no deserto, Deus se manifesta a ele, 80 anos, e os últimos 40 anos de Moisés, ele os passa servindo a Deus, fazendo proezas em nome do Senhor, milagres extraordinários, era um senhor de 80 anos, ah, meu irmão, Deus tem coisas tremendas preparadas para nós, em cada fase da nossa vida, e o texto vai nos mostrar que na velhice, Deus vai através do seu Espírito produzir sonhos, expectativas, Deus vai produzir metas novas no coração desses amados e amadas irmãs, que muitas vezes já perderam a expectativa de algo no futuro. Ah, não vou mais sonhar para quê? Não vou ter tempo de concretizar. Se for o financiamento, pergunta se é a idade, quantos anos tem? Não dá mais para financiar. Não dá mais nem para fazer concurso público não, porque você não tem idade para isso. Só pagar a conta que pode. Então, meus irmãos, isso é no plano humano. No plano de Deus, ele diz assim: vou dar sonhos para vocês. Vocês vão ver e vão andar movidos por esse oxigênio chamado sonho produzido. Irmãos, é tão bom quando a gente tem um propósito de vida, é ou não é? Aquilo oxigena a nossa alma, aquilo nos faz ter mais ânimo para caminhar, porque eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a viver, Deus tem propósitos para a minha vida, e eu vou vivê-los, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém? Deus tem sonhos a cumprir na sua vida. Além disso, um terceiro tempo, irmãos, coloca para a gente ler Salmo 92, pastora leu para a gente esse texto, mas eu quero frisá-lo. Salmo 92, 14, 15 é o lema das Dorcas. Então eu quero que todos nós leiamos com muita profusão esse texto agora. Vamos lá, no 3, na velhice. (14, Lelê). Deu ruim, né? Vamos lá, agora vai dar certo. Vamos lá, no 3, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia.
permanecer gerando, permanecer frutificando. Não chegue a esse momento, e eu digo para minhas amadas Dorcas, não cheguem a esse momento dizendo assim, não tem mais nada para oferecer, a não ser uma broa de fubá para os meus netinhos. Não, você tem muito mais do que isso. São experiências, um modelo de vida, um caráter sólido, uma fé vibrante na presença do Senhor. Irmãos, que coisa tremenda. Pastor Pedro Balbino, irmãos, ele tem 80 e poucos anos, pastoreou a irmã Dalgisa, apresentou a Mariana, foi o Felipe. Irmãos, hoje ele pastoreia lá no Triângulo Mineiro. Eu tive a oportunidade de pregar lá, agora no período de carnaval. O homem, tirando o tênisinho, que agora ele substituiu pelo sapato social, ele está usando tênis. Mas o irmão, o pastor, continua vibrando. E ele falando lá para a gente, irmãos, esses dias eu pedi para o meu genro me deixar lá no monte, que eu ia orar. Eu disse para ele, olha, eu vou te ligar quando for para você vir me buscar. Ele me deixou no monte às 6 da noite, 6 da tarde para a noite. E eu fui orando. Quando deu 6 da manhã, eu liguei para ele. Irmãos, o homem está falando de Jesus, o homem está pregando o Evangelho. Eu quero dizer, irmãos, que Deus tem um tempo de frutificação. Se tem irmãos para os da terceira idade, quem dirá para nós? Que talvez ainda nem perto estamos, e a gente fica assim, irmão, tem gente da terceira idade que está dando de lavada em quem é mais novo, no que diz respeito ao reino de Deus, a frutificar no Evangelho, pregando, intercedendo, orando. Eu quero declarar isso, irmãos, sobre todos nós. Agora não é somente sobre a terceira idade, não. Um tempo de frutificação para todos nós. Se na velhice, diz o texto, ainda darão frutos, que dirá agora? Que venham frutos que permaneçam, frutos saborosos, irmãos, principalmente para quem está nessa fase, porque vem recheado de experiência, vem recheado de sabedoria, vem com graça de Deus, permanecer frutificando. Não há esterilidade no reino de Deus. Não existe isso, irmão. Existem frutos com abundância, existem frutos que permanecem. Sabe uma coisa ruim? A gente pegar um fruto que no outro dia está podre, já não serve mais. Ele mostra, irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós produziríamos frutos, mas frutos que permanecem. O que essas irmãs têm deixado, o legado que elas têm deixado, é algo que vai permanecer para a vida dos netos, dos bisnetos, como dizia minha avó. Eu não tive a oportunidade de ter avós cristãos, crentes. Eu não guardo legados, aprendizados, só uma comida boa que eu comia na casa da minha vovó. Mas tirando isso, ela não tinha um coração voltado para o Evangelho de Jesus. Ela tinha a sua religião, mas eu não posso dizer que ela me deixou um legado, como, por exemplo, deixou a Lloyd, a avó do Timóteo, uma senhora que firmou a fé da filha, Eunice, e do neto Timóteo. Porque Paulo vai dizer, Timóteo, lembra-te da fé não fingida, que habitou primeiramente na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em ti. Irmãos, legado, fruto que vai permanecer. Além disso, um quarto tempo de ser exemplo. Coloca para a gente, ler Tito capítulo 2, versículo 2 e 3. Tito capítulo 2, tempo de ser exemplo. É o legado, irmãos. Mais do que palavras, é a conduta. Mais do que discursos, é o exemplo.
E o texto vai dizer assim, Tito capítulo 2, versículo 2 e 3, acompanhe na tela. Quanto aos homens idosos, irmãos, prestem atenção. Por enquanto, nós só temos o trabalho de Dorcas. Mas o meu desejo é que muito em breve, eu não vou dizer Dorcos, irmãos, não vou. Nós vamos arrumar um outro nome para isso, Jetro, sei lá, qualquer coisa aí. Caleb, uau, pensei que era Matusalém. Caleb, gostei, olha, estou no vigor que eu tinha quando eu tinha lá atrás. Irmãos, nós entendemos que existe um tempo para cada coisa que é realizada na obra de Deus. Quem dera, lá para frente, nós temos um trabalho com os idosos, porque olha o que o texto diz: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Olha o que Paulo diz, além de todo o aspecto voltado para o caráter, ele vai mostrar que existe um propósito, olha, a fim de que vocês possam instruir. As mulheres, tem que estar lá? Olha, vamos continuar. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Significa dizer que para isso acontecer, essas irmãs amaram seus maridos e os seus filhos, a ponto de instruírem as recém-casadas a maneira como fazê-lo. Irmãos, isso é muita responsabilidade. Instruir, ser exemplo, mostrar não apenas no ensino, mas como foi na vida, como foi não estou falando, irmãos, de lares perfeitos, não, mas eu estou mostrando que existe uma responsabilidade aqui de instrução, ser modelo, ensinar. Eu quero dizer, irmãos, que por muitas vezes meu pai me ensinava, não falando, mas vivendo, como cuidar da esposa. Muitas vezes meu pai me ensinou como dar atenção à esposa. Muitas vezes eu chegava em alguns lugares da casa e eu via meu pai dando uns abraços mais acalorados na minha mãe, uns beijos mais demorados, e eles não se constrangiam com isso. Eu chegava e dizia, opa! E sentava minha mãe no colo e beijava, e neguinha para lá, e neguinha para cá. Meu pai era meloso, irmãos, e isso impregnou. Então eu acho que eu aprendi alguma coisa disso daí. Não pode não, vem cá. Pega uma mão. Está na frente do filho, pastor, é mesmo, mas é de propósito. É para que eles vejam, como eu vi. Irmãos, ensinar, ser exemplo, faz parte do tempo de Deus para pessoas da terceira idade. Não só os jovens cheios de conhecimento, cheios de ciência, cheios de... Não, vocês, minhas irmãs, são chamadas para ensinar. Amém? Olha aí um bom conselho. Pega as mais jovens, as recém-casadas, quem casou, já adota para orar. Viu que alguém da igreja vai casar? Além, claro, das filhas, das netas, mas da igreja que vai casar, opa, vou adotar esse casal. Começa a orar por eles, a instruí-los, a ser bênção na vida deles. Irmãos, como a gente precisa de vocês, como a gente precisa desse auxílio. Além disso, o penúltimo tempo, para eu encerrar,
Levítico capítulo 19, pastora também mencionou esse texto agora. Levítico 19, 32 é um tempo de respeito. Levítico 19, 32 vai dizer assim: fique em pé na presença dos idosos. O que é isso, irmão? É um mostrar respeito, é um mostrar reverência. Não é que toda vez que passar uma pessoa de cabelo branco na sua frente, você tem que ficar de pé, igual acontece no exército quando um superior passa. Não é isso, mas a ideia é essa. A ideia de respeito, é de honra, é de consideração, porque o texto continua dizendo: honre a presença do ancião e tema seu Deus. Eu sou o Senhor. Olha a preocupação de Deus. Você precisa respeitar quem é mais velho. E eu quero falar agora para quem é mais novo. Nós precisamos dar honra e respeito a quem já está com o cabelo branco. Hoje a gente tem visto uma sociedade desrespeitosa. Nós temos visto, irmãos, filhos que não têm mais esse sentimento de respeito com pais. Trata-os nem como gente da rua. Lembra quando, irmãos, isso é lá no Nordeste que dizia isso, viu? A mãe dizia para o menino que estava muito desrespeitoso: você está falando assim, está achando que está falando com sua parceira? Era essa a expressão. Ou seja, está achando que está falando com uma coleguinha sua? Está achando que está falando com um amiguinho da sua vizinhança? Eu não sou seu parceiro, não. Era essa expressão que era usada lá. E a gente já entendia: epa, não é igual, não. Não é da mesma maneira, não. É com honra. Com respeito. Então, às vezes a gente vê que não há, está lá o idoso em pé, está lá o jovem sentado, o adolescente sentado, e fica lá. E vê o outro: vovô, senta. É assim. Respeito. E se ficar em pé pode se expressar de várias maneiras que transmitam honra. A forma como se dirige, filho mandar ou neto mandar, pai, mãe, vô e vó calar a boca. Irmão, isso nem entre os pagãos se ouve uma coisa como essa. Nem entre os incrédulos se admite. Que dirá entre crentes, irmão? De jeito nenhum. Respeito, honra, isso é mandamento, isso é princípio bíblico. Alterando a voz, levantando a voz, pode baixar. Mais baixo ainda. Irmãos, nós precisamos resgatar a cultura do respeito. O texto também de 1 Pedro, capítulo 5, lê. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste soberbos, mas dá graça aos humildes. Sejam respeitosos com os mais velhos. É tempo de respeito, irmão. E que aqui na igreja possamos viver essa cultura do respeito, da honra. As coisas simples. Você tem que passar pela mesma porta, só dá para um passar. Quem passa é quem tem cabelo branco, gente. Ô Evaldo, e aí, como vai ser no futuro? Irmão, o Evaldo tem cara de 40 anos, é ou não é? Jesus amado. Quantos anos, Evaldo? 57, cara de 40. Mas já tem cabelo branco ali, viu? É porque ele... Caleb, isso mesmo. Irmãos, respeito. E para finalizar, tempo de ser apreciado. Apreciada. Olha o que diz Provérbios, capítulo 20, versículo 29. Pastora Wanda já deu um spoiler da mensagem toda aqui. Ela citou vários versículos que diz que a glória dos jovens é a maromba.
é a força. Mas a beleza dos velhos são os seus cabelos. Irmão, minha sogra falou que ela pinta. Mas ela tem 79 anos. Mesmo que ela pinte, é uma mulher apreciada. Irmão, na rua eu tenho que ficar de olho, viu? Quando eu chego, às vezes já tem alguém conversando com ela, eu já chego junto assim. Tudo bem? Fomos no congresso aí na Lagoinha uma vez, irmão. Tinha um irmão todo assanhadinho. Então tá bom, paz, até amanhã. Ah, que ousadia. Até amanhã. Dan, tem que pedir permissão, não é? De jeito nenhum, não é assim não. Apreciado, irmãos, e eu queria dar essa palavra. Louva a Deus, irmãos, quando eu vejo as Dorcas, as irmãs aqui da igreja, irmãos, essas irmãs chegam assim, bem arrumadas, bonitas, com todo respeito, cheirosas. É um público que dá gosto da gente olhar, chegando assim na igreja, com um cuidado, irmãos. Mandige, quando ela corta o cabelo dela, fica... Olha esse cabelo da irmã Mandige, toda arrumada. Então, irmãos, é isso, apreciado. Ele disse assim, que a beleza, irmãos, eu quero dar essa palavra, porque muitas vezes chega-se a uma idade que o idoso, que a idosa, não quer mais se arrumar, porque ele diz assim, não tem mais nada de bom, as mochibas, não sei o quê, não, tem sim, a beleza dos velhos, dos idosos, são seus cabelos brancos, ou seja, a sua maturidade. E essa valorização precisa começar da própria pessoa. Não é dos outros, não. Eu vou esperar as pessoas me... Não, eu tenho que me olhar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me arrumar. Às vezes eu vejo, irmãos, umas pessoas da terceira idade lá fora. Parece que perdeu a graça de viver. Não se arruma mais, não se apronta mais. Quando eu estou com minha sogra dentro do carro, bate o vento, o cabelo dela vai para lá e vem para cá, e fica todo bagunçado. Eu paro, eu abro o espelho do lado do passageiro e diz assim, olhe para o espelho, minha sogra. A senhora não vai ficar assim, não. Pode pentear esse cabelo da senhora. Não, tá bom assim mesmo, tá bom não. Pode pentear. E arruma, isso. Irmãos, essa é uma fase de apreciação. As pessoas precisam se autovalorizar, olhar para si mesmas e dizer assim, nossa, que bacana. Ninguém disse isso para mim, mas eu estou dizendo para mim. Isso é lindo, isso é linda. De Jesus ainda por cima, quadruplicou a beleza, é ou não é? Irmão, Jesus faz a gente até ficar bonito, é verdade. Diz a Bíblia que o coração alegre deixa o rosto bonito. E quem tem Jesus é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, irmão. Então a gente, quando tem Jesus, automaticamente já fica bonito. Estou falando sério. Um dia desse eu achei uma foto minha, na época que eu não tinha Jesus. Eu peguei assim e disse assim, está amarrado em nome de Jesus. Um bigodinho feio. Que bigodinho mais feio. Um cabelo de batoré, partido para um lado, outro para o outro. Eu era feio demais. Eu não estou dizendo que eu estou muito lá essas coisas hoje, não. Mas que eu estou bem melhor do que eu era. Eu não troco hoje pelo ontem, não. Troco de jeito nenhum. Estou melhor hoje. Então, apreciação. A glória dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Eu queria orar com vocês, sentados como vocês estão. Queria convidar as Dorcas mais uma vez. Pode fazer aqui embaixo, né, pastor? Para vocês não terem que subir. Eu posso, mas vocês têm que assoprar a velhinha daqui a pouco. Mas eu queria que a gente orasse. Fecha seus olhos, atentado como você está.
Você que já é idosa, idoso, agradeça a Deus por essa fase que você já está vivendo. Você que se aproxima, entre nessa fase com uma mentalidade diferente. Você que está longe, comece a semear princípios para que você possa colhê-los lá na frente. Como eu quero ser tratado, irmãos, quando eu estiver na terceira idade, foi a maneira que eu procurei tratar meus pais, quando eles estavam na terceira idade. Semeadura existe, é uma lei. Então, se você tem pais ainda vivos, seus pais são idosos, honre-os. Se você tem ainda avós, agradeça a Deus por isso, honre-os também, respeite-os. Semeie nesse tempo, para que você possa colher na fase que virá na sua vida. Pai, eu quero te agradecer pelo cuidado, pela atenção, pelo olhar que a tua palavra dá a esse público, Senhor, da terceira idade. Talvez para muitos esquecidos, talvez para muitos, Senhor, negligenciados, abandonados até mesmo, deixados de lado por quem deveria estar bem perto, cuidando, amando, respeitando. Meu Deus, mas o olhar do Senhor é maravilhoso. O olhar do Senhor é pontual. Eu vou ser o mesmo e eu vou carregar vocês até a velhice de vocês. Eu nunca vou abandoná-los. E tantos momentos o Senhor nos instruindo a demonstrar esse respeito e esse cuidado, Senhor. Porque se o Senhor faz como nosso Pai, o Senhor faz como filhos, devemos fazer da mesma forma. Então, meu Deus, eu quero abençoar cada uma das minhas irmãs, cada uma das tuas filhas queridas, amadas do Senhor, desse ministério, Senhor. Quero agradecer pela vida da pastora Wanda, quero te agradecer pela vida de cada Dorcas, Senhor. Essas mulheres, Senhor, que têm tanto a dar, que foram chamadas para isso, para frutificar, para sonhar. E eu quero pedir, Senhor, enche do teu Espírito cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus, e que elas sejam sonhadoras, que elas sejam sonhadoras no reino de Deus. Coisas novas o Senhor vai estar dando como plano, como meta. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoá-las. Eu quero abençoá-las e agradecer pela vida delas nessa igreja, e que venham muitas outras, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer pelos irmãos também. Talvez hoje não tenhamos um trabalho específico como temos o das Dorcas, mas quem sabe o Senhor um dia vai levantar, Senhor, um trabalho aqui para os idosos, para os homens, para os Calebes da vida que estão aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa noite de festa. Rendemos graças a Ti por toda a Tua bondade para conosco. Prepara a Tua igreja para vivenciar esse tempo que a sociedade já aponta, essa era do envelhecimento. Queremos estar prontos para cuidarmos, para zelarmos, para impulsionarmos cada um desses irmãos e irmãs que já estarão nessa fase, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É para mim, gente, não caiu. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, queridas Dorcas, em nome de Jesus. Para a pastora Nácia, muito bem, muito obrigado. Darei com muito amor. Irmãos, era ela para estar pregando hoje, mas ore por ela em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela vida do pastor João. Obrigado, meu Deus, pela vida da
Senhor Jesus Cristo, nós clamamos agora, Senhor Deus. O Senhor vai ao encontro, Senhor Deus, da pastora Tarsi. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor toca nela agora com o teu poder, Senhor. Deus, passe, Senhor Deus, suas mãos santas e poderosas sobre a vida dela, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo toda dor, todo incômodo, tudo aquilo, Senhor Deus, toda raiz de enfermidade, todo mal. O Senhor vem lançar por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, visita ela agora, Senhor Deus. Pai, toca nela agora com o teu poder, Pai. Ô Jesus, passe, Senhor Deus, com suas mãos santas e poderosas sobre o corpo dela, sobre todos os órgãos dela, Senhor Deus. E vai repreendendo, Senhor Deus, todo o mal, toda dor, Deus. Repreende, Pai, no nome de Jesus Cristo. Jesus, passa o teu bálsamo. Leve, Xamanás. Deus, derrama, Senhor Deus, a tua unção da cura, Pai. Visita ela, toca nela, Pai. Que a saúde dela seja restabelecida, Pai, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da pastora Tarsi. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor João. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue sustentando-os, dando graça, Senhor Deus, dando força, Senhor Deus, dando saúde, Pai, prosperando, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que venha sobre eles toda sorte de bênçãos, que eles permaneçam, Senhor Deus, nesse amor, Senhor Deus, nessa fidelidade, nessa lealdade, Senhor Deus, Pai, que eles, Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, o bom testemunho desse casal, Pai. Ô Senhor, nós reconhecemos, Senhor Deus, que são pessoas realmente sinceras, retas, Senhor Deus, diante do Senhor, Deus, e diante dos homens, ó Deus. Pai, muito obrigado, e que o Senhor continue abençoando toda a família, Senhor Deus. Abençoa também, Senhor Deus, a pastora Wanda, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa data, Senhor Deus, venha se repetir, Senhor Deus, por muitos e muitos anos, ó Pai. E permanecemos, Senhor Deus, na presença do Senhor, cheias do Espírito Santo de Deus, tendo sonhos para louvor e glória do Teu nome. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te damos graça por tudo de bom que o Senhor tem feito e continua fazendo, Pai. Amém. Glória a Deus. Toda festa tem bolo, não é? Pode, irmão Jailton, acender, sim. Mas eu gostaria de acender para o pessoal. Toda festa tem bolo, não é? Gente, olha, eu tenho que registrar algo que tem tocado o meu coração. Esse grupo tem marcado gerações em várias igrejas onde nós estamos indo. Isso tudo é para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça. Amém? 3 igrejas já criaram o grupo Ministério Dorcas. Em Pedra Azul, na sede, e a pastora Rosângela disse que uma igreja lá do Eldorado. Gente, nós temos que marcar. Nós não podemos passar em branco. Tanto criança, jovem, adolescente, aonde pisar a planta do seu pé, você tem que deixar uma marca. Amém? Vamos cantar parabéns? Pra você, nesta data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Agora sente que vocês vão receber um mimo das Dorquinhas. Nós queremos agradecer a irmã Joana, essa querida que doou essas caixas lindas. Por isso que está tão lindo assim. Queremos agradecer a Cléo, que fez coisas deliciosas para nós hoje. Ninguém faz um trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe linda que me ajuda, que pega do outro lado da mesa, da ponta da mesa, assim, do altar, e diz: vamos caminhar juntos, pastora Wanda. Por isso que nós estamos até hoje na presença do Senhor, florescendo. Amém? Eu vou pedir às Dorquinhas que peguem as caixinhas e vão distribuindo para os irmãos, tá bom? Um para cada, por favor. Espero que dê para todo mundo. Muito obrigado pela presença dessas duas preciosas, a mãe do nosso Elimar e a tia, não é?
Elas sempre nos prestigiam. Agora, não esqueça que nós temos o chá da vovó, viu? Dia 26. Pode começar a distribuir, um para cada.